Alô para todo mundo. Hoje, dia 3 de setembro, nós estamos de fato começando o Amazônia Viva. É um podcast que nós criamos aqui em Santarém, a partir de Santarém, para tratar de assuntos relacionados à nossa região amazônica como um todo, mas também com enfoque nacional. É o caso, por exemplo, de hoje. Poucos dias da manifestação do 7 de setembro, estamos entrando oficialmente no ar, não é isso, Moisés? Sim, exatamente, Hélio. Quero agradecer aí vocês que estão aí do outro lado, né? Agradecer o Hélio. O Hélio realmente a gente fala, o nosso âncora, é o que vai estar dirigindo aí as ações. Nós estamos chegando perto aí do dia 7 de setembro. As manifestações já estão marcadas. A gente vê esse burburinho todo, né, Hélio? Uhum. Todo mundo à esquerda tentando se posicionar contra, mas toda vez que se posiciona contra, parece que a direita se une mais, né? As pessoas de bem se unem mais. É verdade, porque o que está acontecendo? Ninguém mais está satisfeito com o que está ocorrendo no Brasil, com essas situações de ilegalidade constitucional que estão ocorrendo e que estão nascendo lá no Supremo Tribunal Federal, sem nenhuma providência do Senado da República, que é onde deveria ser contida a ilegalidade do Supremo e, no entanto, não está sendo. Né? Tanto é que o presidente Bolsonaro entrou com um pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes, que é quem está liderando este inquérito do fim do mundo, que já prendeu gente, mantém gente presa, não é? E, no entanto, o presidente do Senado decidiu arquivar. Por quê? Há interesses que nós desconhecemos, Moisés. É isso que eu ia falar, né? Se eu não tenho nada, se eu não temo nada, o que eu posso fazer? A única questão que a gente fala, Hélio, é que por que ele não colocou em pauta? Por que ele não colocou em votação? Pois é. Se, como eles falam, como a esquerda fala, nós temos a maioria, como aconteceu com o voto auditável, que nós perdemos a questão lá dentro da Câmara, né? Por que não coloca em votação? Qual é o problema disso? Será se vai, entre aspas, fazer essa questão do liberar a parte jurídica para isso? Pois é, por isso a necessidade dessa asepsia, dessa limpeza, dessa varredura geral que tem que acontecer dentro do Supremo Tribunal Federal, uma limpeza quase que total e uma limpeza quase que total lá no Congresso Nacional. Eu tenho uma opinião sobre a questão do STF. Né? Eu acredito que deveria ser assim, não houvesse indicação, fosse um concurso, como qualquer outro concurso público. Para magistrados, né? De carreira, para juízes de carreira. Juízes de carreira, ou até mesmo desembargadores, que é o último nível no caso, teriam que ser de carreira e, no mínimo, 60 anos. E que eles pudessem ficar um mandato de 4, assim como é presidente. Por que eu custo a entender por que um presidente, o mandato é de 4, e o do Supremo, se ele entra como entrou o Alexandre de Moraes com 40 anos, ele vai ficar 30 até anos. 75. 35 anos. É por idade, não é? Mas olha, o programa está começando agora, Amazônia Viva. Nós estamos falando direto da Amazônia. Vamos abordar temas regionalizados, como, por exemplo, a nossa Ferrogrão. Esta Ferrogrão que vai cortar Mato Grosso até Miritituba, né? Barateando o preço do frete, economizando para os produtores rurais que também estão presentes nesta manifestação do dia 7 de setembro em todo o Brasil. Se você não está em Brasília, se você não está em São Paulo, se você não está nas grandes cidades, vá para a rua, leve a sua bandeira, leve a sua família, porque esta é uma manifestação pacífica defendendo os nossos interesses à liberdade de expressão. E olha só, meu sogro ele tem uma máquina, né? Tem um trator, e a gente mandou fazer uma bandeira do Brasil para ficar pendurado na máquina dele. Parece uma coisa simples, mas não é. Não é. Não é. Se você for na sala da minha casa, do lado da televisão tem uma bandeira do Brasil. A gente perdeu por muito tempo esse patriotismo. É verdade. Né? As crianças hoje não têm noção do que é o patriotismo. Né? Mas só foi a gente começar a perder os nossos direitos, começar a invadir as nossas crianças com essa ideologia de gênero, que a gente começou a acordar.
Então, o dia 7 é para isso. Exatamente. Para que a gente possa se manifestar e dizer, ó, basta isso. É verdade. Agora, deixa eu lhe dar outro recado aqui, porque o programa ele vai se estender com outros convidados, tá? Nós vamos ter outros convidados aqui dentro do programa, como é o caso do general Paulo Roberto Correia de Assis. Né? Quem é ele, Moisés? Bem, o general Paulo Assis, ele por 10 anos serviu na Amazônia, né? Ele foi o chefe do Estado-Maior do CMA, que é do Comando Militar da Amazônia, né? Que é em Manaus. Ele é um general de brigada, né? Já está na reserva. Foi presidente do Clube Militar. Foi vice-presidente do Clube Militar no Rio de Janeiro. Também foi adido do Exército nos Estados Unidos e no Canadá. Né? E é um ferrenho defensor do presidente Bolsonaro. Ou seja, ele é um profundo conhecedor da problemática amazônica. Ele, como o general Mourão, também, que serviu aqui na região, o general Heleno, outro que serviu aqui na região, conhecem profundamente os problemas amazônicos. Portanto, nós vamos trazer o nosso querido general Paulo Roberto Correia de Assis, que foi chefe do Estado-Maior do Comando Militar da Amazônia, foi quem implantou a telemedicina na Amazônia. Né? O que é a telemedicina? Você que não sabe, está assistindo a gente, está vendo a gente, está acompanhando a gente. Telemedicina é aquela instrumentação que usa a internet para levar o atendimento médico através da internet para quem mora no rincão da Amazônia. E na época dele, eles usavam telégrafo para fazer a telemedicina. Pois é, hoje está mais facilitado. Hoje está mais fácil, né? Está mais tranquilo. É verdade. Mas a gente deve hoje na Amazônia muito ao general Paulo Assis pela preocupação que ele tinha, né, com o povo da região. Né? E além de tudo, que é uma coisa que a gente fala dentro do Exército, ele foi subcomandante do SIGS, né, que é do Centro de Instrução de Guerra na Selva em Manaus. Tá, esse é um dos nossos convidados, dos muitos que teremos aqui no programa Amazônia Viva, tá bom? Agora, só para a gente fechar a nossa tampa, tá? Vamos tratar do assunto que está muito vivo aí entre todos nós, que é a questão do 7 de setembro, tá? Mas antes de entrar no 7 de setembro, eu quero colocar uma das razões que está levando a população para as ruas. Estão calculando em torno de 3 a 4 milhões de pessoas lá na Avenida Paulista. Estão calculando em torno de 3 milhões de pessoas na esplanada dos ministérios. Presidente Bolsonaro ele vai estar nas duas situações, né? De manhã vai estar no desfile militar do 7 de setembro. Lá em Brasília. Tradicional. Né? E à tarde, a partir das 14 horas, na Avenida Paulista. Já uma quantidade enorme de ônibus, uma quantidade enorme de caminhoneiros, uma quantidade enorme de empresários do agronegócio, todos se dirigindo para Brasília. Se alguém está pensando que isto é brincadeira, tirem o cavalo da chuva porque não tem nada de brincadeira. Estava ouvindo hoje uma fala do Zé Trovão, que é um dos líderes dos caminhoneiros, né? Ao lado do Sérgio Reis, ao lado do Roberto Jefferson, que está preso. Né? Sim, ao lado do Antônio Galvão, que é o presidente da ProSoja. Da ProSoja, exatamente. Ele está dizendo que não estão de brincadeira. Sim. No dia 7 de setembro, pela manhã, às 6 horas da manhã, as rodovias brasileiras vão parar. Segundo palavras do Zé Trovão. 72 horas depois dessa paralisação, 72 horas depois, isso é na terça-feira, tá? Se o Senado da República, que é quem pode afastar o Alexandre de Moraes, não fizer o seu papel, não cumprir com a sua responsabilidade, eles vão bloquear todas as estradas do Brasil. Eles, o pessoal do agronegócio, por tempo indeterminado. Então, minha gente, isto não é brincadeira. Isso é sério. Ou o Brasil sai desse buraco em que o comunismo nos enterrou, os comunistas nos enterraram, ou nós vamos continuar a sofrer toda a sorte de dificuldades como Venezuela está passando, a Argentina, Cuba, Nicarágua, sobretudo a Venezuela, que estão recorrendo ao lixo para se alimentar. Não, e se a gente prestar atenção, o que está acontecendo agora, né, o que o Brasil financiava dentro do comunismo?
o tanto de países que dependiam Países do de governo, esquerda, né? Quando aquela questão do Mais Médicos, que os médicos cubanos vinham para o Brasil, davam muito do seu salário e ficavam com uma parte muito pequena para sustentar o governo de Cuba. Cubano. Agora, minha gente, é humanamente impossível o governo administrar este país sob o tacão do Supremo Tribunal Federal, como tem acontecido nos 2 anos e 8 meses deste governo que é Estado. Governo do Bolsonaro. 2 anos e 8 meses, este governo, Moisés, vem enfrentando ações quase que semanais. Sim. Em 2 anos e 8 meses foram 123 ações, geralmente impetradas pela Rede, partido de esquerda, comunistas, PSOL, pelo PCdoB, outro partido comunista, pelo PSOL, pelo PT, que eram ações bem recebidas por esses ministros do Supremo para criar problema para o governo. Pelo menos uma ação por semana. Quem é que governa com uma tranquilidade, com uma certa tranquilidade dessa maneira? Não tem. É humanamente impossível. Então, isto tem que terminar também. Sim. É preciso dar tranquilidade ao governo, que apesar de tudo, a economia cresceu, né? As empresas privadas começaram a dar lucro nos 2 últimos anos. As empresas públicas deram lucros aliás, as empresas públicas, passaram a dar lucro, a Caixa Econômica, Banco do Brasil, até o Correio Petrobras, deu lucro. A Itaipu Binacional, que esses ministros do Supremo sugavam a Itaipu Binacional, porque era a Itaipu que bancava as viagens para a Europa, para os Estados Unidos, dos 11 ministros do Supremo com as suas famílias. Sim. Né? Chegou lá o general Luna e Silva e acabou com a farra. Esse Luna e Silva hoje está na Petrobras para terminar essa outra farra, que é a farra do dinheiro da corrupção na Petrobras. Com certeza. Por tudo isso, minha gente, para a gente encerrar o boletim, por tudo isso é que nós estamos convocando, convidando, conclamando a você e a sua família para pegar a tua bandeira, pegar a tua camisa verde e amarela, ir para a rua, mesmo que você não esteja em Brasília, mesmo que você não esteja em São Paulo, vá para o lugar de concentração da sua cidade, manifestar a tua insatisfação, e eu vou fazer isso também, com o que está acontecendo no Brasil, para que a gente não se torne uma república das bananas. Eu sempre falo, se você não puder ir, cara, compra uma bandeira, pendura na porta da sua casa, pendura no portão da sua casa. É importante a gente entender que você também quer um Brasil melhor, né? E eu queria voltar contigo, Hélio, rapidinho no início, sobre a questão das ONGs, né? Para a questão da Amazônia. Nós vamos mostrar para vocês como é o modus operandi. Como é que elas operam, como é que elas operam. Como é que elas operam. Nós vamos mostrar para vocês quem são as ONGs. Nós vamos nominar as ONGs, o que elas fazem, como elas agem, quem banca as ONGs. Se vocês acham, não entendem, muita gente acha que ONG é bom, a gente vai em Alter do Chão. Eu sei que o povo é mal informado, o povo não sabe. Né? Para você ter uma ideia, das 76 comunidades do Arapiuns, 72 estão se autodeclarando indígenas. Qual o objetivo? Pois é, em outra coisa que a gente vai tratar... Não dá para entender. Tratar neste programa e no próximo é que o desenvolvimento econômico da nossa região e do Brasil passa pelo agronegócio. Sim. Né? 40% do produto interno bruto do PIB brasileiro, quem produz é o agronegócio. É o agro. Definitivamente, nós dependemos do agro. Sim. No entanto, essas organizações não governamentais instaladas na região amazônica criam uma série de problemas, uma série de obstáculos na tentativa de não permitir o desenvolvimento da economia da Amazônia. Sim. Né? O Aldo Rebelo, aquele comunista do PCdoB, ele, num artigo do jornal O Liberal, há coisa de algumas semanas, reconheceu nesse artigo a importância estratégica da Ferrogrão. Ele, como comunista, reconheceu. Essas ONGs estão aqui para ganhar dinheiro de ambientalistas lá de fora. E a gente vai falar, Hélio, que a população não sabe. Acho que 90% da população não sabe que o projeto original do Ferrogrão era para terminar
em Santarém. Sim, sim. Aí, nesse tempo, as ONGs trabalharam para criar terras indígenas dentro do Parque da Flona do Tapajós, inviabilizando a passagem do ferrogrão para chegar até Santarém. Pois é, eles criam toda sorte de obstáculos para não permitir o desenvolvimento da região amazônica. Você quer ver mais um exemplo, Moisés? O Porto do Maicá está praticamente pronto. Tá? O Porto do Maicá é uma segunda opção para o transporte e o embarque de grãos para a Europa e a Ásia. Sim. O Porto do Maicá está embargado pela Justiça. Por que está embargado? Porque ali disseram que havia uma suposta tribo de índios Munduruku do Planalto de Santarém. E fora os quilombolas Moisés. Também disseram que existiam os quilombolas lá. Moisés, pode até existir quilombola, mas Munduruku do Planalto, eu gostaria que você, que cria esses problemas para a Amazônia, nos apresentasse as provas de que neste Planalto santareno algum Munduruku algum dia habitou, porque eu desconheço. Hélio, eu te falo aqui, há um tempo atrás, quando a gente tinha Alter do Chão, ia aqui, se a gente perguntasse, eu queria achar um índio. Ou então, se você chamasse alguém de lá, cara, tu é um índio, o cara se ofendia. Lembra que o pessoal se ofendia? Verdade. Aqui em Santarém, ninguém queria ser índio. Agora, a moda é ser índio. Por quê? Porque eu tenho uma vaga na universidade. Quando foi aqui as taxas das cotas, né? Quando foi aqui no hospital de campanha do Covid, tinha uma ala que era só para os indígenas. Uhum. Eu não tenho nada contra isso. Mas que seja para os indígenas que são índios. Lembra do ex-ministro da Educação, o Abraham Weintraub, quando veio aqui em Santarém com a família dele, esses índios, essas ONGs atacaram o ministro dentro da sua intimidade, da intimidade com a família dele. Pois é, quem está com o ministro? Aqueles mesmo que incendiaram a floresta de Alter do Chão. Aqueles supostos falsos brigadistas que foram lá e queimaram a floresta. Aliás, a ação está na mão da Polícia Federal para que haja, de fato, investigação e eles sejam punidos pelos crimes que cometeram. Queimavam a floresta do Tapajós, faziam fotografia, apagavam o incêndio, mandavam para a WWF do príncipe Charles. A WWF mandava dinheiro para eles, mandavam fotos para aquele outro ambientalista, o Leonardo DiCaprio, que disponibilizou quase R$500 mil para esses picaretas. Ambientalistas picaretas que merecem a punição. Aliás, esses caras não deviam nem estar mais nessa região, mas estão aqui protegidos por essas ONGs. Mas nós vamos desmascarar. Claro. Nós vamos falar o que é a verdade dos fatos com relação a isso, principalmente com relação às ONGs. O próprio você, Hélio, né? As ONGs com a influência tão grande dentro da igreja, Deus o livre. Tá? Dentro de lugares aí, dentro de órgãos do legislativo, do judiciário, eles estão muito infiltrados. Eles estão bem infiltrados. Jacareacanga é um exemplo. Tá? Sim. Daqui a pouco a gente volta, trazendo mais informações no próximo programa Amazônia Viva para você, tá certo?